Paz do Senhor, igreja. Vamos colocar em pé para a gente ler o versículo. Está lá em Romanos, capítulo 5, os 2 primeiros versículos. Agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora, continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. Amém? Pode sentar já. Eu acordei na segunda-feira, já pedindo uma orientação sobre a mensagem que eu ia pregar aqui hoje. Confesso que eu estava ainda meio perdida, não tinha pensado em nada ainda. E aí, durante a parte da manhã, eu fiquei com uma música na minha cabeça, que assim, eu não sei vocês, mas na segunda-feira, as músicas que ficam na minha cabeça são as músicas que o louvor cantou no domingo. Na segunda-feira, eu fico na cabeça o dia inteiro com as músicas que eles cantaram no domingo. Só que essa música, eles não cantaram no domingo, nem no domingo passado, eu acho. E essa música estava na minha cabeça, que é uma música que fala: Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, e em teus braços é o meu descanso. Essa música estava na minha cabeça. Enfim, ficou na minha cabeça, tive uma reunião do trabalho, e aí depois da reunião, eu falei, não, agora eu vou sentar, vou abrir a Bíblia e vou tentar preparar a mensagem. E eu uso um aplicativo de celular para ler a Bíblia chamado Glorify. E esse aplicativo é muito legal porque dentro dele tem devocional. E aí, sempre que você entra no aplicativo, tem uma citação diária que tem a ver com o devocional daquele dia. E aí, na segunda-feira, quando eu abri o aplicativo, tinha uma citação do C.S. Lewis que dizia: A vida com Deus não é estar imune às dificuldades, mas é paz nas dificuldades. E aí, eu associei a música, que dizia: Segura estou nos braços daquele que nunca me deixou. E depois, pois eu sei que és aquele que me guarda, em teus braços é o meu descanso. Eu associei essa música com essa citação do C.S. Lewis, e aí eu falei, eu tenho que falar sobre paz em Deus, porque tem tudo a ver a música com a citação, não é possível, é o Espírito Santo. Aí que eu me toquei que era o Espírito Santo tentando falar comigo através da música. E então hoje eu vou falar sobre paz em Deus. Paz é uma palavra tão pequena e é muito comum. Todo mundo deseja feliz aniversário e deseja paz. Quando a gente entra na igreja, a gente fala paz do Senhor. E se você pesquisar no Google, no dicionário, a definição da palavra paz, você vai achar alguma coisa parecida com: a paz é geralmente definida como um estado de calma ou tranquilidade, uma ausência de perturbações e agitação, relação tranquila entre cidadãos, ausência de problemas e de violência. Só que quando você para ler a Bíblia e vê o contexto de paz na Bíblia, você percebe que é uma coisa completamente diferente. E aí que a gente percebe que existem dois tipos de paz: a paz do mundo e a paz de Deus. A paz do mundo é essa que eu acabei de falar. É a ausência de problema, é quando tá tudo tranquilo. A paz do mundo é quando a gente vai pra praia e tá aquele sol gostoso, a gente tá tomando uma aguinha de coco, só relaxando. A paz do mundo é quando a gente inicia um expediente de trabalho e finaliza ele sem ter nenhuma dor de cabeça, resolver nenhum problema. E a gente também tem a paz do mundo, paz política, que é a ausência de guerra, né? E quando a gente para estudar a paz na Bíblia, a gente percebe que a paz de Deus é completamente diferente. A paz de Deus não é a ausência de problema. A paz de Deus é quando a gente está em paz com o Senhor. Assim como a música que eu citei, a gente tem paz no nosso coração para confiar e para se sentir segura em Deus, independente da situação. E a gente poder descansar nos braços do Senhor. É ter segurança para enfrentar qualquer tipo de problema, qualquer situação ruim, qualquer tempestade. Essa é a paz em Deus. Resumindo, a gente pode entender que a paz do mundo é a gente ir para a praia e ter um dia de sol e não uma garoa, enquanto a paz de Deus é, mesmo estando em alto mar, em uma tempestade, sentir segurança, pois a gente tem um Deus que nos guarda e nos protege. Então, por isso, é muito importante que nós cristãos entendamos a diferença entre paz do mundo e paz de Deus, porque, às vezes, isso é até um motivo para um cristão se desviar dos caminhos do Senhor, porque às vezes acaba se frustrando, sabe? Tipo, acha que por a gente ser cristão, por a gente estar, né, frequentando uma igreja, sei lá, que vai estar imune aos problemas da vida, que não vai ter nenhuma dificuldade. E na verdade não é isso, né? Porque a gente sabe que
tempo difícil, um dia ruim. Nem precisa ter um período muito longo, vai. Um dia ruim, todo mundo tem. Todo mundo tem um dia que nada dá certo, tudo tá dando errado. E são nesses momentos que a gente tem que lembrar que a gente tem Deus no nosso coração. E que é Ele que vai nos ajudar a passar por tudo isso. A paz entre o homem e Deus foi restabelecida a partir da crucificação de Jesus. Antes de ser crucificado, em João 14:27, ele fala para os discípulos: Deixo com vocês a paz, é a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. Então, aqui, com essa fala de Jesus, a gente consegue ver novamente essa divisão entre paz do mundo e paz de Deus. Ele fala: Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos e nem tenham medo. Ou seja, a gente deve confiar em Deus e confiar que, como a Aleph disse, depois da tempestade sempre tem um arco-íris. A paz de Deus, ela também não depende de circunstâncias externas, como a paz do mundo. A paz do mundo, se um dia tá bem, se tudo tá dando certo, então a gente tá em paz. A paz de Deus, não. Ela tá presente em todos os momentos da nossa vida, porque foi um presente dado por Deus. Então ela é gerada no nosso coração. Ela acompanha a gente durante toda a caminhada. E a gente, como cristão, a gente tem que entender também que para a salvação só existe um caminho. E esse caminho, Deus não prometeu que seria um caminho liso, com asfalto lisinho, sem nenhum obstáculo, nada disso. A gente passa, sim, por obstáculos. Às vezes, o trecho da estrada nem tem asfalto, é tudo esburacado. E tá tudo balançando na nossa vida. Mas aí a gente tem que lembrar que a gente tem Deus no nosso coração e que a gente vai superar mais esse obstáculo. Então, a partir do momento que a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, a gente aceita também a paz no nosso coração. E a partir do momento que a gente tem plena consciência e a gente entende que frequentar a igreja, ter cargo ministerial, cantar, enfim, louvar a Deus aqui na frente, fazer parte de algum grupo de louvor, não isenta a gente de nenhum tipo de problema, a partir desse momento, então, a gente pode dizer que a gente realmente entende o que é a paz de Deus. A gente realmente entende que estar com Deus, caminhar com Deus, não nos livra de nada, não nos separa do resto do mundo nesse sentido. Tipo assim, a gente tá aqui com Deus, a gente não vai passar por nenhuma dificuldade, então, e quem tá lá fora no mundo só vai ter problema, entendeu? Todo mundo aqui é igual perante Deus. E em Romanos 5, capítulo 3 e 4, que são os próximos 2 versículos, fala aqui: E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. Então, Paulo está falando aqui para a gente de uma cadeia, de uma cadeia, porque a paz gera paciência que gera esperança. Se a gente tem paz para atravessar o obstáculo, ou seja, se a gente confia em Deus, se a gente tem segurança de pular aquele obstáculo, então a gente tem paciência para esperar o tempo de superação, e aí a gente tem esperança que dias melhores virão. Então a paz gera paciência que gera esperança. E o versículo 6 desse mesmo capítulo continua dizendo: Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração, por meio do Espírito Santo que ele nos deu. Nós não ficamos decepcionados mediante um obstáculo, porque a gente tem esperança que aquilo é só mais uma fase e que aquilo vai passar e que dias melhores virão. Gálatas 5:22 fala que a paz é um fruto do Espírito Santo. E a gente pode perceber essa paz a partir do momento que a gente reconhece que a gente é casa do Espírito Santo. Porque a partir do momento que a gente se assusta com o nosso pecado, que a gente se arrepende, né, que nós temos fé em Deus e que nós entendemos o peso de João 3,16, o peso que foi a crucificação de Jesus e o que ela mudou na nossa vida, então a gente entende também que a importância, né, da crucificação, que a crucificação restabeleceu essa paz entre homem e Deus. Então, se a paz foi um presente deixado por Jesus, a gente tem que usufruir dela, a gente tem que aproveitar desse presente. E um exemplo muito legal, muito legal não, né? Mas um exemplo disso foi a pandemia, né? Que foi, e ainda está sendo, ainda que em menor escala, uma grande provação. E a gente conseguiu atravessar essa pedra no meio do caminho, a gente teve paz no coração, essa paz nos trouxe paciência, que esses dias ruins iam acabar, e esperança que dias melhores viriam, assim como vieram. E graças à paz a gente conseguiu atravessar esse momento tão complicado. Romanos 3,3, Paulo nos orienta a ter alegria nos momentos difíceis.
Aqui, Paulo não está falando das alegrias que a gente encontra no mundo, ele está falando da alegria em Deus. Deus como a nossa fonte de alegria. Eu sei que é meio complicado isso de passar por uma aprovação com alegria, mas é por isso que a gente tem que orar a Deus e pedir para que a paz dele preencha o nosso coração. Que a gente possa atravessar mesmo os momentos ruins, tendo alegria e sendo gratos por tudo que a gente tem. Filipenses capítulo 4, versículos 4 ao 7 diz: Tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Sejam amáveis com todos. O Senhor virá logo. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Então, a gente precisa preencher o nosso coração com a paz de Deus, porque se não for com a paz de Deus, de outra coisa vai ser. Das tentações do mundo, das vontades da carne, do pecado. Então, a gente precisa orar a Deus pedindo paz no nosso coração, pedindo sabedoria, pedindo paciência para atravessar os momentos difíceis. E hoje nós cantamos uma música aqui que dizia: Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, quem eu temerei? Ou não, nunca me deixou na tempestade ou na paz, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Então, Deus está do nosso lado em todos os momentos. Não importa se são momentos tristes, são momentos felizes, são momentos de dificuldade, são momentos de fartura, não importa nada disso. Deus está com a gente sempre porque Ele está no nosso coração. Que a gente também possa reconhecer a bondade e a misericórdia de Deus, mesmo nesses momentos complicados, né? Porque eu sei que tem pessoas que passam por momentos delicados, momentos mais difíceis, e preferem, tipo assim, se afastar da igreja e ter aquele momento sozinha, sabe? Tipo, se isolar, assim, e passar por aquele período de dificuldade sozinho. Mas isso é uma coisa muito perigosa, porque às vezes a gente se desvia do caminho de Deus sem nem perceber que isso está acontecendo, né? Uma coisa vai levando a outra, uma dificuldade vai levando a outra, e, hoje eu não posso ir no culto porque eu tô triste. E aí você nem percebe que você fica mais triste ainda ficando em casa. Então, que a gente possa também ter sabedoria e deixar o Espírito Santo nos guiar. E que a gente peça a Deus para que afaste todo sentimento ruim do nosso coração, dos nossos pensamentos, quando a gente estiver passando por esses sentimentos. Que a gente ore entregando as nossas angústias a Deus, entregando nas mãos de Deus e confiando que Deus sabe o amanhã. A gente não sabe, mas Deus sabe. Então, Deus sabe da nossa história, sabe que os momentos ruins vão passar, sabe? Deus sabe, e a gente tem que saber também que a nossa história não se resume a um dia ruim. Eu li uma vez uma coisa que dizia: a história de um livro não se resume a um capítulo. Então, a história da nossa vida não se resume a um período difícil, a um período complicado. Tem muitos outros capítulos já escritos que a gente nem sabe ainda, e que Deus, que é o autor, sabe. Então, a gente tem que confiar. E só Deus, só Ele sabe o que a gente passa, só Ele sabe as nossas frustrações, os nossos pensamentos. Então, também só Ele tem o poder de limpar esses sentimentos ruins e substituir pela paz. Que a gente saia daqui essa noite tendo plena consciência que Deus, que a paz de Deus é paz nas alegrias e nas tragédias, na abundância e na escassez, no emprego, no desemprego, na doença, na enfermidade. Deus está do nosso lado sempre, não importa o que a gente está passando. E como a Aleph diz também, que a paz de Deus nos oriente a falar, a profetizar na vida do irmão coisas boas, né? Profetizar palavras boas na vida do nosso irmão. E é isso. Eu vou chamar o Ministério Infantil para louvar aqui na oferta. Enquanto isso, já que a gente falou de alegria nos momentos de paz, eu vou deixar uma palavra de oferta que está em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então, que a nossa oferta nessa noite seja entregue com muita alegria, com muita vontade, que seja uma vontade do nosso coração, que a gente entregue muito feliz, pois Deus ama quem dá com alegria. Amém? Vamos fazer uma oração? Se coloquem de pé. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado pelas palavras apresentadas aqui essa noite. Que o Senhor limpe do nosso coração toda angústia, todo sentimento ruim, que a paz do Senhor substitua nosso coração, que a gente seja regado de alegria, que nós possamos atravessar os momentos ruins com alegria e confiando sempre, Senhor, que o Senhor resolverá
os nossos problemas, que a gente atravessará as tempestades e os obstáculos da vida junto com o Senhor. Que o Senhor abençoe as ofertas dessa noite, que elas sejam dadas com alegria e de coração. Amém?